Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sou a professora Silma, estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa, neste momento com os estudantes do 7º e do 8º ano. Hoje nós vamos trabalhar com o tema O mesmo fato sob diferentes perspectivas, comparando notícias online. Eu trouxe 2 notícias online que relatam o mesmo fato, para nós fazermos a leitura e comparar, observar se há diferenças entre essas 2 notícias, qual é a intencionalidade de quem escreveu ou de quem publicou, está bem? Então, o gênero textual que nós vamos trabalhar é notícias online. Então, a notícia é um gênero discursivo da esfera jornalística que é responsável pelo controle e circulação da informação. A notícia é considerada a matéria-prima dos jornais, impressos e online, mas pode ser encontrada também em revistas impressas e online, em blogs e redes sociais. E também a notícia pode estar em outros meios de comunicação que não usam a escrita, tá? Então ela pode estar em outras mídias, como a televisão, rádio e vídeos. Tá? Para iniciar a nossa aula, vamos discutir essas questões. O que é um fato? Fato é aquilo que acontece, tá? Aconteceu algo no seu bairro, na sua cidade, né? Em seu país, no mundo, em qualquer parte do mundo, né? Então, tudo que acontece é um fato. Como vocês se informam sobre o que acontece no bairro, na cidade, no país? Nós lemos notícias ou ouvimos notícias, não é? Então, nós ficamos a par de tudo que acontece em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso país, no mundo também, né? Por meio de notícias que são transmitidas pelas mídias. Às vezes alguém fala assim, mas eu ouvi falar de um fato, mas ele não se transformou em notícia, que eu não vi em mídia nenhuma. Sim, acontece, nós vamos falar disso também, certo? Será que todos os fatos viram notícia? Tá, então exatamente isso que eu estava querendo dizer. Geralmente, um fato, para se transformar em notícia, ele precisa ser do interesse da coletividade. É preciso ser do interesse da sociedade. Muitas pessoas têm que ter interesse por aquele fato. Porque os jornalistas escrevem o texto para ser lido, tá? Então, quanto mais pessoas lerem, é melhor, né? É preciso que a notícia né, esteja ao alcance de todos, tá? As notícias que eu trouxe fazem parte de um fato que aconteceu há quase 2 anos. Talvez vocês tenham ouvido falar, porque ela foi muito comentada na televisão, tá? E veja bem, eu vou começar a ler e talvez vocês se lembrem, tá? Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. É o título da notícia. Moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Então aqui eu já tenho a introdução ou lead, né, da notícia, que vocês percebem que nessa introdução eu já tenho praticamente todas as informações que eu preciso para entender, né, para saber de que se trata a notícia que eu vou ler. Aqui tem o suporte, né, onde foi publicada a notícia, né, em um site, quando foi publicada, e eu tenho também uma imagem. Olha, mas tem uma imagem na notícia, né? Olha, veja bem, as notícias online vêm com imagens, tá? Imagens ou vídeos. Tá? É uma das características da notícia online. Então, nós temos mais elementos para analisar. Nas primeiras aulas que eu trabalhei com vocês aqui, eu falei sobre textos multissemióticos, tá? Então, a notícia online é um texto multissemiótico. Por quê? Porque ela trabalha com a linguagem verbal e a linguagem não verbal.
Veja bem como essa imagem pode dizer muitas coisas para nós, não é? Olha, veja bem, o que vocês estão vendo? Nós estamos vendo fogo, fumaça, uma aglomeração de pessoas. Então, uma imagem como essa provoca impacto, não provoca? Nós ficamos assustados. Nossa, né? Aconteceu uma coisa muito séria. Que horror, né? São várias reações assim, dessa forma, né, que acontecem. Tá, agora vamos ao desenvolvimento da notícia. Venezuelanos foram agredidos na cidade de Pacaraima, fronteira de Roraima com a Venezuela, na manhã deste sábado, Centenas de pessoas foram expulsas de suas tendas após um grupo atirar pedras e até bombas caseiras contra os refugiados. Preste bem atenção, eles estão se referindo aos venezuelanos como refugiados. Eu quero que vocês prestem atenção, porque na outra notícia que nós vamos ler, eles estão se referindo aos venezuelanos com outra palavra. E eu quero que vocês já vão refletindo como as escolhas das palavras não são feitas aleatoriamente, tá? Elas são feitas com uma intencionalidade, tá? E elas têm muito a dizer sobre a opinião de quem escreve a notícia ou de quem publica, tá? Observem. Tá. Segundo informações obtidas pela TV Imperial, afiliada da Record TV em Roraima, tudo começou quando um comerciante foi agredido, supostamente por venezuelanos, em um assalto na tarde de sexta-feira. Então, o assalto aconteceu na tarde de sexta-feira, no dia 17, né? O homem ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital em Boa Vista, que é a capital de Roraima. Ainda de acordo com informações obtidas pela TV, o quadro de saúde dele é estável, tá? Então, antes de ler a outra notícia, vamos voltar no slide anterior. Veja bem, né, que os venezuelanos estão sendo chamados de refugiados. Aqui dá muita ênfase ao que os brasileiros fizeram. A imagem já mostra isso também, né? Parece que eles querem enfatizar isso, tá? E voltando ao corpo do texto, né? Vocês percebem aqui uma notícia que tem várias informações, tá? A notícia que nós vamos ler agora fala do mesmo fato, mas vocês vão perceber que ela é menor, tem menos informações, tá? Então vamos a outra notícia. O título: venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima, tá? Ela foi publicada no mesmo dia da outra. Veja só. Aqui nós temos a imagem, ó, que mostra a fronteira do Brasil com a Venezuela, né? O Brasil do lado de lá e Venezuela do lado de cá. Essa imagem é bem diferente da imagem da outra notícia, não é? Porque, veja bem, a outra, ela provoca um impacto, né? Ela choca a gente um pouco, né? O leitor fica um pouco chocado com aquela imagem. Agora, essa fotografia já não choca, né? Está mostrando uma situação real, inclusive muito atual para nós, porque nesses últimos tempos nós temos recebido muitos venezuelanos em nosso estado, o país todo, né, tem recebido venezuelanos. Tá, aí vamos então ao desenvolvimento da notícia. Grupos de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado na cidade de Pacaraima. Olha só, por que eu enfatizei em imigrantes? Porque aqui eles estão se referindo aos venezuelanos como imigrantes, tá? Nós vamos conversar sobre isso depois. Porque vocês se lembram que na outra notícia se referiram aos venezuelanos como refugiados e agora como imigrantes. As duas palavras têm sentidos diferentes. Será que tem a ver com a intencionalidade de quem escreveu? O conflito começou após o comerciante ter sido assaltado, supostamente por venezuelanos. Grupos de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram neste sábado venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país vizinho. Tendas dos imigrantes que haviam sido montadas pela cidade foram queimadas. Tá. Então,
eu coloquei algumas questões para a nossa discussão, tá? Qual é o fato noticiado? Vamos lá na primeira notícia, tá? As duas estão noticiando o primeiro fato, o mesmo fato, né? Então aqui o fato é o quê? A expulsão, né, dos venezuelanos da cidade, né, de uma cidade que está situada em Roraima, que faz divisa com a Venezuela. Tá, vamos voltar às questões. Onde e quando o fato ocorreu? Aconteceu no dia 18, né? Não, no dia 17 houve um assalto, né? Um comerciante foi assaltado e agredido. Supostamente, olha a palavra que eles usam na notícia, porque juridicamente eu não posso afirmar que houve uma agressão sem provas, sem materialidade, tá? Então, vocês certamente já prestaram atenção quando ouvem notícias na televisão, que eles sempre se referem a esses fatos falando supostamente, tá? Então, supostamente, um grupo de venezuelanos atacou este comerciante e o agrediu fisicamente, tá? E os moradores da cidade ficaram revoltados e quiseram uma revanche, né? Por isso que aconteceu isso no dia seguinte. E no dia 18 houve a publicação da notícia. Tá. Então, já comentamos também onde foi publicada, quando, quem são as pessoas envolvidas no fato noticiado. Brasileiros e venezuelanos, né? Um grupo de cada um deles. Então, os brasileiros, o que eles fizeram? Eles colocaram fogo lá no acampamento onde os venezuelanos estavam morando, né? Então houve todo esse tipo de agressão e os venezuelanos supostamente, né, roubaram, né, e agrediram também fisicamente um comerciante. Tá. Que palavras são usadas para se referir aos venezuelanos? Na primeira notícia, eles se referiram aos venezuelanos como refugiados. O que é ser refugiado? É quando você sai do seu país de origem e vem para outro país, geralmente por questões políticas, tá? Às vezes por guerra, às vezes aconteceu alguma coisa que você se sente ameaçado, né? A sua vida esteja ameaçada, então você sai do seu país de origem e procura outro país para viver. E na segunda notícia, eles chamam os venezuelanos de imigrantes. É bem diferente o significado, né? Imigrante é quando a pessoa sai do seu país de origem, mas às vezes por motivo de trabalho, às vezes ela consegue um trabalho no outro país, né? Então ela se muda para o outro país, às vezes ela vai para estudar, às vezes vai para acompanhar alguém da família ou para morar com outro membro da família. Então são situações bem diferentes. Então essas escolhas destes jornais, será que tem alguma coisa a ver com a intencionalidade? Certamente, né? Porque quando você pensa em pessoas que vêm de outro país como refugiados, né? Pelo significado da palavra, você faz assim 1000 imagens, né, sobre essas pessoas. Então vocês ficam imaginando, fugiram do país, né, tiveram que sair de lá porque certamente aprontaram alguma coisa. Então começam a rotular aquelas pessoas, às vezes de uma forma que não é legal, tá? Agora, quando se refere a imigrantes, aí você já vê com outros olhos, né, com bons olhos, né? Tá. Há imagens na notícia? Sim, há imagens na notícia, né? A primeira imagem vocês viram que é uma imagem que choca as pessoas, que provoca um impacto muito grande, né? Então, vocês já veem que a intenção daquele jornal foi esta mesmo, né? E na outra notícia, não. É apenas uma fotografia, né, mostrando uma região de fronteira, as pessoas saindo da Venezuela e adentrando no Brasil, tá? Então, o próximo slide.
para encerrarmos a aula, vamos refletir sobre essa questão. Com base no que vocês aprenderam nessa aula, por que é importante lermos diferentes notícias sobre o mesmo fato? Quando nós temos pelo menos 2 notícias de um mesmo fato, nós temos mais condições de fazer uma comparação, de fazer uma análise, tá? De formar a nossa própria opinião acerca daquilo que aconteceu, porque nós temos mais elementos, tá? Nós vamos analisar qual fonte é mais confiável, tá? Então nós temos mais elementos, podemos fazer uma análise melhor, e isso é muito bom para a nossa interpretação, tá? Para aprofundar este conhecimento essa habilidade que nós precisamos ter, né? De ler, compreender e interpretar textos, tá? Eu trouxe uma mensagem, porque eu tenho falado muito de leitura, né? Então eu procuro sempre algo para trazer e comentar com vocês. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então, quem não lê, não tem o que dizer, certo? Mal ouve, porque se você não tem o que falar, então certamente você não acha interessante ouvir. Nós sabemos que aprendemos muito ouvindo as pessoas, né? Mas quem não lê também não ouve. E mal vê, porque a leitura faz apurar o nosso olhar, desenvolver o nosso olhar, né? Se você não lê, você perde essa oportunidade. Bom, vamos lembrar que este é o momento de ficar em casa. Os especialistas estão pedindo, né, que fiquemos em casa, vamos colaborar, vamos cuidar de nós e cuidar dos outros, não é? Cuide bem da sua família, façam as atividades que os professores estão pedindo para vocês fazerem e logo, logo estaremos de volta, tá? Até breve, até a próxima aula, um grande abraço. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.